Os sidereus núncios e as confirmações do sistema copernicano. O universo torna-se maior. Em 2 de março de 1610, Galileu publica em Veneza os sidereus núncios, assim escrevendo no começo da obra: são verdadeiramente grandes as coisas que propõe neste tratado a visão e a contemplação dos estudiosos da natureza. Grandes, digo eu, tanto pela excelência da matéria em si mesma como por sua novidade, jamais ouvida nos tempos passados, como ainda pelo instrumento em virtude do qual essas coisas se tornaram manifestas ao nosso sentido. Essas grandes coisas que Galileu propõe à visão e à contemplação dos estudiosos da natureza. Com a acréscimo à multidão das estrelas fixas visíveis também a olho nu, de outras inumeráveis estrelas jamais vistas antes, o universo, portanto, torna-se maior. Com certeza aqui é dada pela experiência sensível, é possível aprender que a Lua não é em absoluto feita de uma superfície lisa e polida, mas escalavrada e desigual, e da mesma forma que a face da Terra apresenta-se em grande parte coberta de grandes proeminências, profundos vales e sinuosidades. Esse resultado é de grande relevância, pois destrói a distinção entre corpos terrestres e corpos celestes, uma distinção que era um verdadeiro pilar de sustentação da cosmologia aristotélico-ptolomaica. Terceiro dado de que a galáxia nada mais é do que um amontoado de inumeráveis estrelas disseminadas aos punhados para qualquer região dela que se dirige à luneta. Logo, grande multidão de estrelas apresenta-se à vista. Através dessa observação, Galileu sustenta ficarem resolvidas, com a certeza que é dada pelos olhos, todas as disputas que por tantos séculos atormentaram os filósofos, libertando-nos de discussões verbosas. Ademais, maravilha ainda maior, as estrelas chamadas até hoje pelos astrônomos individualmente como nebulosas são amontoados de pequenas estrelas disseminadas de modo admirável. Mas o argumento mais importante dos sidereus núncios para Galileu é a descoberta dos satélites de Júpiter, que, em homenagem a Cosme II dos Médici, ele chamou de estrelas medicianas, pois dava a possibilidade de revelar e divulgar 4 planetas nunca vistos desde as origens do mundo até os nossos dias, dando a ocasião de descobri-los e estudá-los, além de sua posição e das observações feitas durante os 2 últimos meses sobre seus movimentos e suas transformações. Essa descoberta oferecia a Galileu a inesperada visão no céu de um modelo menor que o universo copernicano. O choque entre os máximos sistemas do mundo. À medida que se obtinham informações da teoria copernicana, ao mesmo tempo caía aos pedaços a concepção do mundo aristotélico-ptolomaica. Antes de mais nada, contra Aristóteles e Ptolomeu, Galileu pode sustentar que não há diferença de natureza entre a Terra e a Lua, portanto, entre os astros. Pelo menos a Lua não possui as características de absoluta perfeição que a tradição era atribuída. Ademais, embora sendo como a Terra, a Lua se move, sendo assim, porque não deveria mover-se também a Terra, que precisamente não é de natureza diferente da Lua? Assim, a imagem do universo não somente se amplia através da observação das galáxias, das nebulosas e de outras estrelas fixas, mas também muda. O mundo sublunar não é diferente do lunar, e muda também pelo fato de que a observação das estrelas fixas nos põe em condições de dizer que elas estão muito mais distantes dos planetas, e não apenas por detrás do céu de Saturno, como exigia a tradição. E como dissemos, com seus satélites, Júpiter oferecia um modelo em escala reduzida do sistema copernicano. Assim estão em competição 2 grandes teorias. Trata-se de 2 sistemas: o ptolomaico, com a Terra fixa no centro e o Sol girando, e o copernicano, no qual é a Terra que gira em torno do Sol. Com os sidereus núncios, Galileu apresenta argumentos contra o primeiro e a favor do segundo. Cada argumento que corrobora a teoria copernicana é mais um golpe que atinge a concepção ptolomaica. Mas as coisas não ficam nisso. Com efeito, pouco antes de partir de Pádua, transferindo-se para Florença, e logo no início no seu período florentino, em 11 de setembro de 1611, Galileu efetua outras observações de importância capital para o fortalecimento da doutrina de Copérnico e que, ao mesmo tempo, iriam acabar de demolir o sistema de Ptolomeu. Antes de mais nada, ele nota o aspecto tricorpóreo de Saturno. Trata-se do anel de Saturno, que não podia ser distinguido pela luneta de Galileu, mas sobretudo sobre as fases de Vênus e as manchas do Sol. Vênus mostra fases como a Lua. Essa é uma sensata experiência explicável na teoria copernicana, mas não na de Aristóteles e Ptolomeu. Desse modo, temos fatos certos de que todos os planetas recebem a luz do Sol, sendo por sua natureza escuros. Ademais, Galileu está certo de que as estrelas fixas são por si mesmas muito luminosas, não tendo necessidade de radiação do Sol, que só Deus sabe se chega a tanta distância. A propósito das manchas solares, escrevendo a Frederico Cesi em 12 de maio de 1612, Galileu afirma que tal novidade é o funeral, ou mais, o extremo e último juízo sobre a pseudofilosofia. Ao contrário do que sustenta a concepção aristotélica, também no Sol ocorrem mutações e alterações.
Chegado a esse ponto, Galileu já não sabe imaginar como é que os peripatéticos poderiam salvar e manter a imutabilidade dos céus. Na realidade, os peripatéticos cogitaram imaginações, ou diríamos hipóteses ad hoc, em favor do sistema ptolomaico em perigo. Assim, por exemplo, o jesuíta Cristóvão Scheiner interpretará as manchas solares como enxames de astros gigantes, girantes diante do Sol. Essa hipótese visava levar a causa das manchas para fora do Sol, restabelecendo assim a imutabilidade e a perfeita constituição do Sol. Mas Galileu fez notar que as manchas eram regulares em sua formação e desenvolvimento, além de serem disformes, não apresentando, portanto, em absoluto as características de um sistema de astros. Outro jesuíta, o padre Clavio, Cristóvão Clau, professor de matemática no Colégio Romano, a fim de salvar a perfeição da Lua, cogitou a hipótese de que as montanhas dos valores observados por Galileu sobre a face da Lua seriam recobertos por uma substância cristalina transparente e perfeitamente esférica. Assim, diante dos ataques factuais realizados por Galileu contra a teoria ptolomaica, Clavio efetuava um contra-ataque teórico logicamente possível, mas metodologicamente incorreto, porque, impedindo a descoberta de erros em sua teoria, impediu o avanço no sentido de teorias melhores e, portanto, o progresso do saber. Um contra-ataque voltado para o restabelecimento da velha teoria. E Galileu respondeu a Clavio, verdadeiramente a imaginação é bela, só peca por não ser demonstrada nem demonstrável. Naquela época, a hipótese de Clavio, com efeito, não podia ser verificada empiricamente, mas hoje seria. Como podia Clavio provar a existência de uma esfera cristalina circundando a Lua? E se fosse dito que há uma substância cristalina sobre a Lua, mas disposta em forma de vales e montanhas, de que modo Clavio poderia demonstrar a falsidade dessa hipótese? A realidade é que a revolução científica operada por Galileu não se baseia somente nas novidades contidas em suas descobertas, mas também, sobretudo, na nova maturidade metodológica por elas revelada. Segundo G. Monat. Em todo caso, por meio de suas descobertas astronômicas, Galileu resolveu a disputa entre o sistema copernicano e o sistema aristotélico-ptolomaico completamente a favor do primeiro. Como escreve Thomas Kuhn, a teoria de Copérnico sugeria que os planetas deviam ser semelhantes à Terra, que Vênus devia apresentar fase e que o universo devia ser muito mais amplo do que se supusera anteriormente. Consequentemente, quando, 60 anos depois de sua morte, o telescópio revelou repentinamente a existência de montanhas sobre a Lua, as fases de Vênus e um número imenso de estrelas de cuja existência não se suspeitava antes, essas observações converteram a nova teoria em numerosos cientistas, particularmente entre os que não eram astrônomos. Mas, com isso, Galileu havia estabelecido todas as condições que o levariam ao choque com a Igreja. E pouquíssimos o defenderam abertamente, entre os que o defenderam estava Tommaso Campanella. A página autógrafa em que Galileu relata a descoberta ocorrida no dia 7 de janeiro de 1610 dos planetas Midseus, isto é, dos satélites de Júpiter. Tal argumento está contido na obra Sidereus Nuncius. Essa descoberta oferece a Galileu a visão no céu de um modelo menor do que o do universo copernicano. Então, Galileu, as raízes do choque com a Igreja e a crítica do instrumentalismo de Bellarmino. A origem dos dissídios entre Galileu e a Igreja. Copérnico havia afirmado que todas as esferas giram em torno do Sol, como ao seu ponto central, e, portanto, o centro do universo está em torno do Sol. Ele pensava que se tratasse de uma representação verdadeira do universo, mas, como sabemos no prefácio ao De Revolutionibus, o luterano Andreas Osiander, que viveu entre 1498 e 1552, afirmou que não é necessário que essas hipóteses sejam verdadeiras e nem mesmo verossímeis. Basta apenas que elas ofereçam cálculos em conformidade com a observação. Ptolomeu, cujas teorias entravam em colisão com a física de Aristóteles, também sustentara que suas hipóteses fossem cálculos matemáticos em condições de salvar as aparências e não descrições verdadeiras dos movimentos reais. Para Osiander, portanto, como já ocorrera com Ptolomeu, as teorias astronômicas eram somente instrumentos capazes de fazer previsões melhores, mais precisas sobre os movimentos celestes com maior rapidez. Em sua A Ceia das Cinzas, Giordano Bruno voltou-se contra a interpretação instrumentalista das teorias de Copérnico dada por Osiander, afirmando que tudo que Copérnico escreve na carta dedicatória a Paulo III, introdutória ao De Revolutionibus, mostra claramente que ele não é apenas um matemático que supõe, mas também um físico que demonstra o movimento da Terra. E acrescentava que o prefácio anônimo de Osiander foi grudado à obra de Copérnico, não sei por qual asno, ignorante e presunçoso. Aí, a galera que tá falando, tem galera que defende que o Galileu não foi preso, que não houve perseguição ao Galileu, que a igreja era totalmente de boa em relação à teoria heliocêntrica e Copérnico. Não é bem assim, cara, não é bem assim. Claro que existiam muitos estudiosos que eram padres religiosos, eles tinham essa teoria aqui de que poderia ser um modelo que ajudaria a gente a interpretar melhor os fenômenos astronômicos,
mas ela não admitia isso como uma verdade factual, né? Porque era uma verdade que ia contra a Escritura Sagrada. Acreditava que o prefácio no nome de Josiana foi grudado. E também, para Kepler, as hipóteses de Copérnico não apenas não estão erradas em relação à natureza, mas estão até em maior consonância com ela. Com efeito, a natureza ama a simplicidade e a unidade, né? E Copérnico conseguiu não apenas demonstrar os movimentos transcorridos que remontavam a distância à antiguidade, mas também os movimentos futuros, se não de modo certíssimo, pelo menos de modo mais seguro do que o faziam Ptolomeu, Afonso e outros. A galera revisionista é tudo retardada, cara. Eles não acreditar nessa nova direita que vem aí com esse revisionismo. Essa é uma viagem na maionese muito grande. Agora, porém, a defesa da tese realista, a tese segundo a qual o sistema copernicano seria uma descrição verdadeira da realidade, não um conjunto de instrumentos de cálculo para fazer previsões ou possibilitar um calendário melhor, não podia deixar de parecer perigosa para todos aqueles que, católicos ou protestantes, pensavam que, em sua versão literal, a Bíblia não podia errar. O Eclesiastes, lá no capítulo 1, versículos 4 e 5, diz que a terra permanece para sempre no seu lugar, e que o sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar. Aí é Bíblia, né? Eclesiastes 4, né? Já em Josué 10:3, pode-se ler que Josué ordenou ao sol que se detivesse, que parasse. Pois bem, foi com base nesses trechos da Escritura que Lutero, Calvino, Melanchthon opuseram-se duramente à teoria copernicana. E a própria Igreja Católica teve problemas. Esse copernicanismo parecia perigoso para os protestantes, fautores do contato imediato de cada crente com as fontes testamentárias. Muito mais perigoso devia ser para os católicos, segundo os quais a interpretação da Sagrada Escritura depende do magistério eclesiástico. A Contra-Reforma não poderia admitir que um crente qualquer, mesmo que fosse um Galileu, estabelecesse os princípios hermenêuticos de interpretação da Bíblia e propusesse interpretações deste ou daquele trecho. Aí reside a raiz do choque entre Galileu e a Igreja, e aí residem as razões da interpretação instrumentalismo do copernicanismo proposta por Bellarmino e rejeitada pelo realista Galileu.